correr, que é o encontro glorioso, bendito de Cristo e Yeshua, o autêntico, com a sua noiva, a igreja que será tirada de dentro das igrejas. Isso é gratificante, saber que nós estamos num momento tão importante. Profetas, grandes homens de Deus, desejaram ver aquilo que você verá, que é a volta bendita, gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17, e é um pouco do que eu falei semana passada sobre as duas Babilônias, tanto a política como a religiosa. E a gente vai falar um pouquinho disso e como eu já me alegrei naquilo que vou ministrar, como o Espírito de Deus já me encheu de alegria, já me encheu de esperança. Moraes, vou estar orando aí pela sua família com muito carinho. Nós temos um grupo de intercessão, estaremos colocando os nomes lá para oração. Se alguma coisa concernente especificamente a essa epidemia, essa doença que está assolando, eu quero declarar que Cristo Jesus é a nossa cura. E nós temos visto muitas pessoas recuperadas e curadas e restauradas para a honra e para a glória do nome de Deus. Há muita coisa que não está sendo divulgada e muita gente sendo restaurada na nação brasileira e fora dela. Amém? E depois eu falo com você aí offline. Então abra aí a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no livro de Revelação de João, no capítulo de número 17. Eu quero ler 3 versículos para começarmos a falar um pouco do julgamento da grande Babilônia. E a Babilônia, ela vem e deu origem a Babel, a confusão. E há uma grande confusão hoje em relação ao momento que nós estamos vivendo, as diretrizes que precisam ser tomadas concernente à igreja, concernente à família. Há todo um planejamento do que fazer, o que não fazer, como vai se dar, o que acontecerá pós-pandemia. E é um momento de muita reflexão. E a Babilônia, tanto eclesiológica como a Babilônia política, prepara o mundo para receber um governo, e um governo que vai abranger o mundo inteiro. E é justamente aí, com essa origem de ocultismo, que eu quero falar um pouquinho para você e mostrar um pouquinho nas entrelinhas quem é essa Babilônia religiosa e quem é essa Babilônia política. Como ela tem 2 braços, tanto um da direita como da esquerda, para realizar um plano macabro, onde é permitido pelo Eterno por um período de tempo. E é interessante, querido, que no dia 14 agora de maio, a nação de Israel fez 72 anos depois de 1948. É uma geração, né? Uma geração normalmente é contada como 70 anos. E 72 anos, 7 mais 2, 9. Por que eu estou falando 7 mais 2, 9? Porque fecha dentro de uma numerologia cabalística, da Cabala, onde há muita feitiçaria envolvida com essa numerologia. E justamente nesse dia foi proclamado um jejum e uma oração a nível mundial por um líder religioso, no qual ele trouxe a atenção mais uma vez para a nação de Israel como algo ecumênico, uma unificação de todas as religiões, cada um dentro do seu credo, porque isso tem a ver com a Babilônia política e religiosa, que é um governo que está para surgir. E é muito interessante que nesse dia
todo mundo de novo olhou para a nação de Israel. E a palavra de Deus diz para você olhar para a figueira quando faz uma tipologia da nação de Israel como uma figueira, e também manda você olhar para as árvores, porque se Israel é a figueira, as demais árvores são as nações co-irmãs. Então eu preciso olhar para aquela nação com certo cuidado. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 1, então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo, vem comigo e te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Águas aí entendo como muitas nações. Com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. E é interessante que o espírito de sedução é o mesmo que traz uma embriaguez dos sentimentos e dos sentidos, para que a pessoa não fique sóbria, mas fique totalmente embriagada, e alguém embriagado é alguém fora de si. Em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto, e ali observei uma mulher montada na besta, vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Demonstra que esse governo que vem para essa mulher, representado pela luxúria, comandando 7 países e 10 países, especificamente. E a mulher estava vestida de azul e vermelho, tanto direita como esquerda, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. Em sua fronte, veja, em sua fronte aqui, que é o ponto cego seu, mas não é o ponto cego deles, ostentava a seguinte inscrição enigmática: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Aonde está escrito isso? Na testa. Aonde será feita uma leitura, de uma codificação, aonde estão fazendo a aferição da tua temperatura, para saber como está. Através de uma pistola, algo sugestivo, não é? Agora veja bem, aqui no versículo 9, agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre os quais está assentada a mulher. Veja bem, a mulher de escarlate, a mulher de vermelho, está assentada num lugar que tem em volta 7 montes. 7 montes, e o líder que se veste de vermelho, que congrega todas as nações, num dia histórico de Israel, em 72 anos, é cercado por 7 montes e fica no meio de um vale, onde o próprio nome do local significa um submundo, algo que ocorre de forma subterrânea, e ele governa de lá, e ele faz uma proclamação, ele faz uma convocação, e ele está situado em 7 montes. E é um enigma para você decifrar. E no versículo 15 diz, em seguida declarou-me mais o anjo, as águas que viste sobre as quais se assenta a prostituta são os povos, multidões, nações e línguas de toda a terra. E os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta, e eles a deixarão arruinada e nua, e devorarão sua carne, e exterminarão com fogo. Veja bem que alguém que está sobre 7 montes governa sobre muitas nações e muitas águas. E aí poderia sim ser um representante e apontar um líder para resolver a crise a nível mundial. E eu quero te mostrar uma profecia do profeta Daniel no capítulo de número 11, no versículo de número 36, se eu não estiver equivocado. Olha o que diz a palavra do Eterno. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo de número 36. Tem como subtítulo: a época terrível do arrogante rei e do ditador. Um rei soberbo,
um rei arrogante, um rei ditador. Olha o que diz. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Esse rei vai se assentar lá, sim, ele vai governar por um tempo determinado. Ele vai blasfemar, porque na testa tinha blasfêmias contra Deus. Ele vai odiar a Deus e a todo aquele que defende e proclama o nome de Deus. E ele vai levantar uma guerra contra os verdadeiros santos e fiéis de Deus. E ele é soberbo. Porém, ele fará isso com a permissão do Altíssimo por um tempo determinado. Mas quando chegar o tempo determinado, a chapa esquentará para ele e para o exército dele. Pode ter certeza disso. Abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 15. Está escrito lá a seguinte coisa para você olhar. Que esse homem, esse rei, se assenta e blasfema. Olha onde ele vai aparecer. A grande tribulação. E assim, versículo 15... Quando virdes a profanação horrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, ao ler o profeta, entendereis isso. Então os que tiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas, deixa eu me ater aqui, esse rei soberbo, ele tem que chegar no lugar santo. E o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. E ele está dando orientação aos seus discípulos, à sua igreja, para observar determinados sinais que antecederiam a sua vinda. E ele diz que alguém iria se assentar no lugar santo. E que os homens e mulheres de Deus pudessem entender. E ele diz, se você estudar sobre o profeta Daniel, você vai entender do que ele está falando. E agora você passa a olhar para Jerusalém, você passa a olhar para Israel como figueira, e você vê 72 anos, uma geração com mais algumas horas, algo sendo feito lá, unificação de religiões. E eu quero declarar aqui que Cristo não veio estabelecer religião, ele veio estabelecer relacionamento prático diário com Deus. Cristo não é uma religião, Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Cristo não criou o islamismo, nem o judaísmo, e muito menos o cristianismo. Cristo criou um caminho, Cristo estabeleceu a verdade e Cristo manifestou a vida do eterno através da vida dele. E toda religião é a tentativa fracassada do homem de chegar até Deus, mas esse líder vai unificar todas as religiões para um líder mundial governar como se fosse Deus no lugar santo. E ele só vai fazer isso porque Deus autorizou que ele faça isso. E agora eu tenho que olhar para cá e esse líder começa a ser anunciado. A data para o anunciamento ou para o pronunciamento desse homem seria no dia 14, nesse ano festivo de Israel, mas provavelmente foi prorrogado para o ano que vem, porque existe também uma agenda para 2021. E isso dá tempo de você como igreja, de eu como igreja, nos prepararmos para o que está por vir, porque como eles dizem, eu concordo, nada mais será como antes. E muitos líderes que davam uma mensagem trocada, uma mensagem não alinhada com o propósito do eterno, estão totalmente perdidos com o que fazer, porque muitas das igrejas não voltarão a ser abertas. A estrutura que tínhamos está sendo totalmente modificada, para que seja implantado um novo sistema econômico, financeiro, de controle.
Até a sua atividade profissional irá mudar a partir disso, porque isso é a ponta de um grande iceberg, o que está acontecendo nas nações. E há toda uma agenda, todo um preparo, onde as pessoas vêm a público como um ex-ministro e declara todo o projeto, todo o preparo, toda a agenda, e parece que ninguém vê, porque estamos como pessoas que têm olhos, mas não veem. Estamos como pessoas que têm ouvidos, mas não escutamos. Porque é necessário que Deus nos dê o discernimento para aquilo que estamos vivendo. Eu quero lhe convidar a ler um outro texto. E aqui eu muito me alegrei, porque fica claro o momento que nós estamos vivendo. Olhe para Israel, olha o que está acontecendo lá essa semana. Olha para o que está acontecendo nas nações. Olha para o líder dos 7 montes proclamando a unificação de todas as religiões em prol de si e do próximo líder. Todas as profecias do bispo Aquino, católico, apostólico, romano, apontam para esse momento. Todas as revelações da Virgem de Fátima, dadas às crianças, dos 112 líderes, aponta para esse momento. Os sábios de Israel orientam e apontam para esse momento. A profecia bíblica aponta e orienta para esse momento. Então precisamos de estar atentos. Abra comigo no livro de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de lá. Olha o que ele diz. E é interessante que, como subtítulo ou como um esboço desse livro, eu poderia ler para você: saudação e ações de graça do apóstolo, agradecimento, intercessão pelos irmãos. E aqui, é necessário corrigir os desvios doutrinários. Há muitos desvios doutrinários. E olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 1. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecias, palavras ou cartas atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ainda não chegou, está próximo. E ele diz: não fique amedrontado com isso, fique pronto. Porque isso não é para você ter medo, nem pavor, é para você ter fé e convicção de que o melhor dia está por vir. E ele diz mais: não vos deixeis enganar. Não vos deixeis enganar de forma alguma. Nenhuma forma pode te enganar e me enganar. Porque ninguém, porquanto antes daquele dia, que dia? Da nossa reunião com o Senhor, virá a apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é esse rei que vai aparecer em Jerusalém, autorizado e apontado pelo pessoal das 7 montes, para governar de lá como se fosse Deus sem ser. Esse homem é o anti-Messias, esse homem é o anticristo, que vai estabelecer um novo governo que vai abranger o mundo inteiro. Uma nova ordem. Alguém para estabelecer a ordem na desordem. Alguém para resolver o caos que se estabeleceu nas nações. Agora, qual é a revelação que muito me alegrou? Ele dá a sequência: apostasia, revelação do iníquo e arrebatamento. Sabe o que significa isso? Que a igreja não vai sair daqui enquanto o anticristo não for revelado. Aleluia! Porque se ele for revelado amanhã,
Amanhã mesmo nós podemos ter um encontro com o Senhor nos ares. Eu não sei se você está entendendo isso. Por se multiplicar a iniquidade, quem fez essa multiplicação é esse espírito do erro, do engano. Há muitas vidas e o amor de muitos estão esfriando. E por esfriar o amor, vem a apostasia, se revela o homem da iniquidade, e logo após nós temos um encontro com o Senhor nos ares. Olha os versículos seguintes. Não vos deixeis enganar de forma alguma, pois ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a igreja ainda está aqui. 4. Quem é o filho da perdição? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, que se chama Deus, ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O terceiro templo está quase pronto em Israel, aguardando a manifestação do anti-Messias, que eles chamam de Messias. E ele vai se assentar de lá para governar. Que coisa boa. Que coisa boa! Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desse acontecimento? No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Ainda ele está sendo impedido de se manifestar. Mas lembre-se, ele vai se revelar. E não é a igreja que está impedindo ele de se manifestar. Porque quando ele se manifestar, quando ele se revelar, a igreja ainda vai estar aqui, segundo o versículo 2. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. E não é a igreja que o detém. Quem o detém é o Espírito da verdade. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará. E aí é quando ele vem de novo, na segunda vinda. Primeiro ele vem para levar a sua igreja, depois ele volta para pegar esse perverso, depois de 7 anos. O qual o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca, e destruirá pela sua gloriosa manifestação da sua vinda. É a segunda parousia, é a segunda vinda. Uma ele vem para a igreja, outra ele vem para todas as nações o verem com olhos nus. Ora, o aparecimento desse anticristo ou antimessias é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Sinais e maravilhas. O que você acha de 80 mil satélites lançados para fazer projeção holográficas de ilusionismo, de aparições de luzes? O que você acha de sinais e maravilhas do engano para impressionar a todos? E com todas as artimanhas, o que você acha da igreja estar totalmente proibida de ser igreja? Porque talvez a igreja nunca mais volte a abrir, porque esse é o plano deles. E não fique contente porque você está podendo assistir, porque já também você não assistirá mais nenhuma reunião de live, porque nós também seremos cortados. A igreja foi colocada numa mordaça para não falar, não se pronunciar. Máscara na boca sempre foi algo usado pelos escravos, porque eles não tinham direito de falar. Mas ninguém vai calar a voz profética da igreja verdadeira que se levanta, que não teme, porque faz parte de um exército do Deus vivo. Com toda artimanha e engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que poderia salvar. Hoje é um ódio velado contra Deus, família e pátria. Hoje as pessoas se odeiam por causa de Deus, por causa de falso testemunho de muitos líderes muquiranas, que faz parte de todo o projeto de denegrir a imagem do autêntico ou da autêntica igreja.
Queridos, nós não temos culpa do mau testemunho de líderes que nunca foram missionários, mas sempre foram mercenários, que muitos agora abandonaram suas ovelhas. Porque para que haja falso tem que existir verdadeiros, e existe muito homem e mulher de Deus verdadeiro nas nações e no Brasil. Existe povo sério, como também existe os que não são sérios, mas em qualquer classe, qualquer área profissional, tem gente que é séria e tem gente que não é séria. E com toda artimanha e engano proveniente da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que poderia salvar. Por que rejeitaram o amor à verdade? Por causa da multiplicação da iniquidade. E quem traz a iniquidade, que é a raiz de todos os males? O espírito do erro, o espírito do engano. E por esse motivo, que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Veja bem, que a mãe de todas as prostituições vai seduzir reis e poderosos da terra. Porque Deus permite que eles sejam seduzidos. E por que Deus permite? Porque eles não amam a verdade, são contra a verdade e não se deixam orientar pela verdade. E tem gente achando que eu sou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Eu não esteja nem aí para a minha opinião, porque de nada vai interferir a minha opinião. Mas o que está escrito na palavra de Deus, que é a verdade, você não pode mudar. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E tudo isso, olha para os fatos, porque eu estou te mostrando a realidade presente, falando de escrituras do passado e te mostrando o futuro, porque a palavra de Deus é atualizada, corrigida e revisada pelo Espírito da verdade, e ela é atual para o século 21. E por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. A decisão é sua. Ou você crê na verdade e muda a tua vida, ou você usufrui dos prazeres transitórios da injustiça. Sabendo que o príncipe deste mundo será julgado, a besta, o falso profeta, o anticristo, o antimessias, será condenado a lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E ele só vai fazer uma graça, porque vai ser autorizado o que ele faça por 7 anos. Por 7 anos. Agora é interessante que a marca dele, eu vou ler já já, é 666. Só que tem alguns que ainda não conseguiram ser 666. Mas tem um povo muito meio besta, que é 333, que acha que é alguma coisa. Você não é nada. Eu não sou nada. Porque Deus é o que é. Ele é tudo. Nós precisamos colocar nossos olhos e a nossa confiança em Deus. Porque o teu dinheiro, o teu diploma, o teu patrimônio, o teu nome não representa nada para eles. Uma coisa é certa, isso nivelou nordestino, negros, índios, não tem raça, não tem cor, não tem área social, todos estamos no mesmo barco. Alguns presos em mansões, outros presos em barracos, mas todos presos. Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação,
feita pelo Espírito e pela fé, na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio de vossas cartas. A maioria o que não quer é tradição. A maioria o que não quer é preservar os marcos antigos. Eles querem remover os marcos antigos. E há uma inversão de valores, de marcos antigos. Há uma inversão na família, há uma inversão na sociedade. A crise da humanidade é uma crise moral. Porque eles querem distância de um Deus que é moral. E aí é uma crise. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, que nos amou, nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, conceda ânimo aos vossos corações e vos fortaleçam para fazeres sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Toda a estrutura está montada. As peças estão no tabuleiro. Mas é necessário que você entenda. E como eu me alegrei com essa mensagem. Deixa eu te mostrar algo em Apocalipse. Tem um tempinho para fechar. Apocalipse capítulo 13. Olha o que diz aqui. Versículo 11. E vi ainda emergir da terra uma outra besta, com 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e se expressava como dragão. Veja bem, o dragão é símbolo do diabo, a antiga serpente, aquele ser sedutor que aparece no Éden. O cordeiro é símbolo de Cristo, que morreu antes da fundação do mundo. Ele é o Messias. O outro é o anti-Messias, mas ele vem como cordeiro, mas fala como dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, e o nome dela e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia descer fogo do céu para a terra. Luzes, fogo, né? E por intermédio dos sinais que lhe foram permitidos realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado um poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. E ela fez o quê? Ela obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, e livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem a sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. E todo o sistema comercial, para ocorrer, terá que ter a marca desse ditador mundial. E é óbvio que eles vão usar a tecnologia para fazer isso. E nós temos 3 tipos de tecnologia hoje pronta para isso. Inclusive condenando o papel moeda, dizendo que ele pode ser um dos canais de transmissão para a propagação dessa pandemia. E aí substitui, porque faz parte. Nação sem fronteira, uma única moeda, uma única religião, um único líder, uma única língua, porém, sem o verdadeiro Deus. Querido, nós estamos num momento que só falta
literalmente, o homem da iniquidade aparecer. Olhe para o lugar santo. Olhe as reuniões ecumênicas lá. Olhe quem está promovendo, se não é o líder dos 7 montes. Olhe se o sistema mundial na economia não está quebrado para poder levantar uma nova moeda, uma criptomoeda. Eles dão tantos nomes. Uma única língua. As nações clamam por um líder mundial que dê solução para uma crise mundial. Até o bilheteiro fala que é necessário ter uma nova ordem mundial. E querido, para esse governo que manipula os governos, não existe nem direita nem esquerda. E depois você vai descobrir que os senhores do mundo são controlados por extraterrestres. Que é isso, pastor? O senhor acredita em extraterrestres? São principados, potestades, soberanias que fazem manifestações e enganam com outros nomes. E a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, é contra esses principados e potestades. Se prepare como noiva, se prepare como esposa do Cordeiro. E fique atento. Muitos virão no nome dele. Não vá atrás. Não saia atrás. Porque se você estiver pronto, o verdadeiro Cordeiro te achará e te levará com ele para as núpcias. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe e tenha misericórdia de nós. Deus abençoe. Se prepare. Se prepare para o que está por vir. Mas lembre-se, maior é o que está em nós do que o que está com eles. Beijo grande no coração de todos. Amo vocês. Shalom.